te dizer que Jó foi um homem que a Bíblia, quando qualifica ele, a Bíblia vai dizer que ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Sabe o que significa isso? O Oriente era a parte mais rica do mundo. E Jó, ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Se nós fôssemos pensar nos dias atuais, nós diríamos que Jó seria um dos homens mais ricos do mundo. Quem entendeu? Diga amém. E não é que ele perdeu parte dos seus bens. A Bíblia vai dizer que ele perdeu todos os seus bens. Que no mesmo dia, que de um momento ao outro do dia, Jó perdeu tudo. Jó era um homem que era rico, tinha muitas propriedades, era um homem que tinha muitos bens. A Bíblia vai dizer que ele tinha muita terra, que ele tinha suas casas. A Bíblia vai dizer que ele tinha os seus animais, as suas criações. E de repente, no primeiro momento da sua vida, ele já começa a perder todas essas coisas. Depois a Bíblia vai dizer que Jó, no mesmo dia, ele perde todos os seus filhos. Recentemente nós tivemos a notícia de um jovem jogador lá de Portugal, que vocês devem ter visto também essa notícia, um jogador de seleção, um jogador de muito sucesso, recém-casado, com 2 filhos pequenos, e esse jogador faleceu num acidente, ele e seu irmão. Agora imagine uma mãe, imagine um pai tendo que enterrar os seus filhos no mesmo dia. Isso é uma dor que não tem tamanho. Quem concorda, diga amém. A Bíblia vai dizer que Jó perdeu todos os seus filhos, que no mesmo dia aconteceu uma tragédia na sua casa e ele perdeu todos os seus filhos. O capítulo 2 da história de Jó vai dizer que Jó perde a sua saúde. E não é que ele ficou enfermo, não é que teve uma parte do seu corpo que ficou doente, não é que ele estava com uma dor, não é que ele estava sentindo um problema no seu coração, não. A Bíblia vai dizer, olha para mim, queridos, a Bíblia vai dizer que ele é tomado por um mal que vai da planta dos seus pés até o alto da sua cabeça. A Bíblia vai dizer que uma enfermidade toma conta do seu corpo. Ele começa a sentir mal, ele começa a sentir uma coceira insuportável, a tal ponto que diz a Bíblia que ele pega um caco de telha para se coçar, de tão mal que ele estava se sentindo. Então percebe que Jó, ele começa a perder, e ele perde tudo. Ele perde os seus bens, ele perde os seus filhos, ele perde a saúde do seu corpo, ele vai perder o apoio dos seus amigos, que na verdade não eram amigos, eram pseudos amigos, eram amigos que no momento de grande provação de Jó, eles estavam desacreditando da fidelidade de Jó a Deus. Eram homens que no momento difícil de Jó, eles questionavam a sua vida com Deus. Então não eram amigos realmente leais a Jó. Ele perde o apoio da sua esposa. Então Jó, ele fica sozinho. Ele fica sem apoio, ele fica sozinho. Ou seja, o que acontece com Jó não era algo natural, não era algo comum. E esse Jó, quando ele é cometido de tudo isso, o primeiro pensamento que passa na cabeça das pessoas é o pensamento: tudo que está acontecendo com Jó é um castigo de Deus. Porque as pessoas, elas têm a tendência a olhar para Deus como se Deus fosse um Deus pagão, um Deus com a letra minúscula, um Deus do paganismo, que quando você vem até Ele, quando você traz uma oferenda para Ele, quando você traz algo e coloca no altar dele, você agrada esse Deus, e esse Deus te dá favores.
Então muitos pensam que Deus é esse Deus do paganismo, que se eu subir uma montanha de joelhos, quando eu chegar lá em cima, Deus vai olhar para mim e vai falar: agora você merece, eu vou te dar tal coisa. Muitos pensam que o fato de eu trazer meus dízimos e as minhas ofertas e colocar aqui no altar, independente do valor que eu der, esse Deus vai olhar e vai falar: agora você merece, agora eu vou te abençoar. Isso não é Deus, isso é paganismo. Quem entendeu, diga amém. Então muitos pensam que Deus é assim, que se eu faço tudo certo, que se eu venho aqui no domingo, bato cartão, faço culto, faço louvor, quando dá meio-dia, o pastor dá a bênção, eu vou embora para minha casa, pronto, já garanti a semana. Isso é paganismo. Isso é paganismo. E a mentalidade inversa a isso também é muito cruel, porque dá a impressão de que se eu faço algo que desagrada a esse Deus, Ele vai mandar um raio do céu, Ele vai mandar um problema na minha vida, o pneu do meu carro fura, a doença entra na minha casa. Ao invés de eu começo a gastar com antibiótico, eu começo a gastar com remédios, eu começo a ter vários problemas na minha vida. Isso é paganismo. Porque aquilo que Deus faz de favor na nossa vida, Ele não faz porque nós merecemos. Então amanhã, se Deus fizer uma bênção chegar na minha vida, não é porque hoje eu estou aqui, não é merecimento. Deus vai fazer isso pela sua infinita graça e infinita misericórdia. Posso ver amém, queridos? Pastor, mas a gente não tem. A gente não tem. Nós não adoramos e servimos a Deus por aquilo que Ele dá, é por aquilo que Ele é. Ele é Deus. Quem entendeu, diga amém. Mas essa mentalidade é tomada na época de Jó e até hoje. Então as pessoas olhavam para Jó e diziam: a desgraça que está tomando a tua vida, toda essa destruição na tua vida, você errou, você pecou, você fez alguma coisa que desagradou a Deus. Um dia pegaram um cego de nascença, levaram até Jesus e falaram assim: por que ele é cego? Ele que pecou? Que se ele pecou, ele é cego e merece. Ou seus pais pecaram? Imagine só, os pais pecaram, ele é cego, o castigo que deveria ir para os pais foi na vida dele. João 9, Jesus respondeu o quê? Nem uma coisa, nem outra. É assim, foi assim, para que através da vida dele a glória de Deus seja manifestada. Comece a enxergar. E aquele homem começou a enxergar para a glória de Deus. Você pode exaltar a Deus por isso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa mentalidade, ela era típica da época de Jó. E Jó, capítulo 1 e 2, eu estou no capítulo 3, capítulo 1 e 2, Jó começa a perder, sofrer, e ele não entende. E Jó então ele se pergunta: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque o interessante da história de Jó é que se a lei da retribuição fosse factual, fosse verdadeira, se a lei da retribuição fosse verdadeira, Jó deveria ser tão rico quanto ele era. Porque a Bíblia mostra dois testemunhos sobre Jó. E o primeiro testemunho sobre Jó é um testemunho dado por Deus. Olha para mim. Deus mente, sim ou não, queridos? Não. Eu não ouvi. Deus mente, sim ou não? Não. O que Deus falou sobre Jó? Você tem observado, meu servo Jó? Ele é um homem justo. Ele é um homem temente. Ele é um homem que se desvia do mal. A Bíblia, quando fala de Jó, Deus fala sobre Jó. Jó me serve, Jó é um homem íntegro. Ou seja, se a lei da retribuição fosse verdadeira, Jó era para ser mais rico ainda. E o outro testemunho que aparece sobre Jó é do diabo.
E Satanás fala: ele é tudo isso, verdade? Porque o Senhor deu tantas bênçãos para ele, e ele te serve porque ele tem tido uma vida muito abençoada. Tira os bens dele, e ele vai te negar. Capítulo 2: tire a saúde dele, porque o homem dará tudo pela sua saúde. Toca na saúde de Jó, deixa eu tirar a saúde dele, e ele vai te negar. Ou seja, Jó recebe dois testemunhos: o de Deus e o de Satanás. E chega no capítulo 3, ele fala: o que está acontecendo comigo? Que tragédia é essa? E a primeira coisa que ele vai fazer o lamento, a Bíblia vai falar que ele vai lamentar o dia do seu nascimento. Ele vai falar: que dia terrível foi eu ter nascido. Eu não queria ter nascido. Para um homem ou para uma mulher chegar nesse nível, é porque o desespero tomou conta da sua alma. Eu não li o discurso inteiro, só li só um versículo, porque esse versículo ele é extremamente profundo. Quando ele vai falar: o que eu mais temia, aquilo que eu tinha medo, aconteceu comigo. O que eu mais temia me aconteceu. O que eu tinha receio, isso veio sobre mim. Isso aconteceu comigo. O que Jó tinha medo? Viver o que ele estava vivendo. Nós passamos por processos na nossa vida. Nós passamos por desafios, por dificuldades na nossa vida. Nós passamos por situações difíceis, às vezes, na área financeira. E nós pensamos: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu tenho sido fiel a Ti. Eu tenho Te honrado. Eu tenho tido compromisso de honrar o Senhor. Por que isso está acontecendo comigo? Às vezes nós passamos por provações da nossa saúde e nós falamos: Deus, por que eu estou passando por isso? Não faço mal para ninguém. Eu tenho me cuidado, não tenho uma vida de vícios. Eu não tenho uma vida desregrada. Eu sou uma pessoa equilibrada, moderada. Por que essa doença na minha vida? Às vezes nós passamos por processos em casa, com filhos, ou no casamento, ou sei lá com quem na tua casa, e nós falamos: por que eu estou passando por isso? Não sou um mau pai, não sou um mau esposo, não sou uma má esposa, não sou um mau filho. Por que esse mal agora na minha casa? Se nós procurarmos resposta no livro de Jó, se nós olharmos para o livro de Jó e nós buscarmos os 42 capítulos de Jó, nós não vamos encontrar uma razão. O que nós vamos encontrar é Deus permitindo um vento, é Deus permitindo uma situação difícil na vida de Jó. Só que lá na frente a Bíblia vai dizer, no capítulo 42, que Deus honrou a Jó e Deus acrescentou em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Ou seja, eu não sei qual a razão, eu não sei qual é o motivo da luta, da dor, do choro, do sofrimento da tua vida, mas o Deus, olhe para mim, o Deus que restaurou a vida de Jó, o Deus que curou a Jó, o Deus que deu a ele filhos, o Deus que prosperou a Jó, ele é poderoso também nessa manhã para ir de encontro à tua vida, para ir de encontro à tua casa. Tem gente que já entendeu, para ir de encontro à tua dor e trazer cura e restauração para a tua vida. O Deus de Jó, ele está aqui para te restaurar e te abençoar nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor, feliz, aleluia! A construção do livro de Jó, ela é complexa. Porque o livro de Jó é uma narrativa feita em forma de diálogo. Então você tem diálogos, você tem monólogos. Você tem Jó falando sozinho. Você tem Jó falando com os amigos falando com Jó. Nós temos Bildade, ele faz ou fala lá no final. Nós temos Eliú falando com Jó. Nós temos até o diabo falando aqui nesse livro. Então uma construção feita em diálogos. E as ideias que Jó coloca são essas. Deus, por quê? E sabe o que é interessante? Que Deus não responde às perguntas de Jó. Fala para quem estiver ao teu lado, diga: nem sempre Deus vai responder as tuas perguntas. Nem sempre
nem sempre, olha aqui, nem sempre você vai sentar na igreja e você vai ouvir a palavra e vai ser uma resposta para a tua indagação do dia. Qual que é a tua indagação do dia de hoje? Nem sempre a resposta você vai ouvir. Porque nem sempre Deus fala conosco. Nem sempre Deus tem uma resposta para a tua questão. Nem sempre o teu porquê vai ter por causa disso aqui. Nem sempre. E o pior de tudo, nem sempre tem sentido o que nós estamos passando. Porque também é muito doloroso. O processo que eu perdi meu pai no passado, o processo que meu pai passou de enfermidade, ele nunca questionou, nós nunca questionamos, nunca. Por quê, pastor? Porque meu pai tinha um problema hepático. Só que o meu pai foi um homem que tem uma vida de vícios. Quem está entendendo? Diga amém. Meu pai foi um homem que bebeu a vida inteira. Bebeu muitos anos, vida inteira não, mas ele bebeu muitos anos. E bebeu muito. E bebia uísque. E não bebia pouco não, bebia bastante. Meu pai foi um homem que fumou. Ou seja, olhar para uma doença não é raro. Nós não olhamos com estranheza. Nossa, por que meu pai está com isso? Porque ele bebeu. Isso é lógico. Só que nem sempre as coisas são lógicas na nossa vida. Às vezes nós fazemos o certo, às vezes nós fazemos o que tem que ser feito. Às vezes nós somos a pessoa posicionada perante Deus, mas ainda assim Deus permite processos difíceis na nossa vida. E eu quero nessa manhã pregar para você que está aqui me ouvindo, está assistindo ou está aqui presencialmente, que está se perguntando por que eu estou passando por isso, e você não tem encontrado uma razão. Deixa eu te falar uma coisa: em tudo aquilo que acontece na nossa vida existe um propósito de Deus. Até na provação tem propósito de Deus. E se Deus está permitindo provação na tua vida, fique em paz. Ele está contigo, Ele vai te sustentar, porque Ele é fiel. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia! E existem algumas lições que eu quero deixar para você nessa manhã. Quem está me ouvindo, diga amém. Tem algumas lições aqui importantes. Primeira lição: nem sempre o sofrimento é justificado. Repita: nem sempre. Vamos dizer mais alto, diga: nem sempre. Meu sofrimento será justificado. Como assim, pastor? Uma pessoa que está dirigindo a 150 por hora numa avenida só pode ir até 50. Se ele bate o carro, é justificado. Estava andando de uma forma errada, no lugar errado. Quem entendeu? Diga amém? Justificado. Meu pai ficou doente, faleceu.